Fala, minha galera. Então, no último sábado, dia 10 de maio, estive lá na PSF, no ginásio de lá, para gravar o jogo entre UPS e IESB pelos Jogos Universitários do Distrito Federal Futsal Masculino 2025. Chegando no ginásio, esse time é o IESB de preto e o outro time, que é a UPS, estava de branco, beleza? Vocês vão ficar com alguns melhores momentos do primeiro tempo. Vambora!